Olá, alunos, curso de Direito, Faculdade Santa Maria da Glória, primeiro, 10º semestres. Como estão vocês? Tudo certo? Tudo bem? Estão se cuidando? Espero que estejam. Saúdo cada um de vocês com um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário do dia que vocês estão vendo esse vídeo, hein? Primeiramente aí um aviso, né? Como vocês já viram aí, dia 17, 18 e 19, Congresso de Direitos Humanos. Aqueles que puderem estar participando vai ser muito bom. Né? Esse que vos fala vai estar representando a instituição. Beleza? Bom, esse era o recado de hoje, tá? Vamos que vamos. Estamos na reta final aí. O pessoal do 10º já está quase no final do apagar das luzes aí do curso. Só o TCC apresentar. O pessoal do primeiro semestre aí tem uma caminhada pela frente ainda, mas esse primeiro passo está quase concluído, né? A semana de prova aí parece que é a última semana de junho ou primeira semana de julho. Então temos aí mais umas 2 semanas provavelmente de aula, e daí a prova, e daí só alegria. Beleza, pessoal? Aí então, né, dando início aí à nossa aula, recapitulando, né, na aula passada nós vimos as políticas macroeconômicas, política fiscal, política econômica, monetária, política cambial ou política externa e a política de rendas, as 4 principais políticas que o poder público acaba tendo em questão de macroeconomia para atender os principais objetivos, que também são 4, de forma coincidente aí, né? Que é ter um PIB, né, que demonstra o crescimento do país elevado, ter uma balança comercial equilibrada, ter um baixo índice de desemprego e ter os preços estáveis ou uma baixa inflação. Beleza, pessoal? Na aula de hoje, por coincidência, tá? Já estava vendo o cronograma da nossa disciplina, está até no nosso plano de ensino. Depois que nós vimos aí as políticas macroeconômicas, pessoal, aproveitando que a nossa disciplina é uma disciplina aí de cenários globalizados, nada melhor do que a gente falar de direitos humanos, direitos fundamentais, tá? Uma questão aqui menos aprofundada do que os senhores vão ver aí, ou já viram, né? Disciplina de Direito Constitucional, teoria de Direito, na disciplina de Direito Constitucional, na disciplina de Direito Internacional, tá? Aqui, na verdade, nós vamos dar uma pincelada só para a gente discutir o que a economia pode auxiliar ou atrapalhar, ou o que os direitos humanos podem fazer a favor da economia, seja de um país, seja de um estado. Beleza, pessoal? Vamos dar início, então. A primeira situação, tá? Tem 3 termos, ou 3 terminologias que eu gostaria de estar trabalhando com vocês, que aí são direitos humanos, direitos fundamentais e direitos de personalidade, tá? Fazem mais ou menos parte do mesmo grupo de direitos, tá? Todos esses direitos, pessoal, direitos humanos, direitos fundamentais, direitos de personalidade, eles têm uma raiz em comum, que é a dignidade humana, tá? Então, esses direitos, eles tendem a proteger o indivíduo, beleza? Buscando aí o quê? A dar uma situação de liberdade negativa, de liberdade ou de posturas negativas ao Estado e também de posturas positivas ao Estado ou de situações que o Estado é obrigado a prestar alguns direitos, tá? Os direitos humanos, eles estão previstos em documentos internacionais, declarações, tratados, convenções. Os direitos fundamentais, eles estão nas
constituições, nas leis fundamentais. E aí que alguns países também acabam utilizando os direitos de personalidade, pessoal, eles se encontram nos textos infraconstitucionais. No caso do Brasil, por exemplo, nós vamos ter aí sua previsão no Código Civil, ali logo no comecinho, tá? Que vai falar da questão do nome, enfim, tá? E também faz parte dos direitos fundamentais de privacidade, intimidade, enfim, tá? Nós vamos ver os direitos, os grupos de direito mais detalhadamente, conforme nós formos vendo aí as características e as suas evoluções históricas, geracionais, dimensionais. Beleza? Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, tá? Os direitos aí, eles entram em algumas classificações, possuem algumas características, né? Possui até uma evolução histórica. Nós vamos estar vendo daqui para frente, beleza? Então, pessoal, primeiro movimento histórico, tá? Um embrião aí de direitos humanos, direitos fundamentais, ele ocorreu no século XIII, na Inglaterra, com a Magna Carta do rei João Sem Terra, que ele previu algumas situações ali, foi a primeira documentação, tá? Que previa limitações ao poder do Estado, que até então, né, o Estado ele era soberano, ele era absoluto, ele não possuía qualquer tipo de limitação e as pessoas possuíam quase nenhuma ou nenhuma liberdade. Beleza? Tendo aí muito pouco a se falar, talvez em direito à propriedade, direito à vida. Tranquilo, pessoal? Com o passar dos anos, principalmente no Reino Unido, na Inglaterra, que é onde surge esse documento, também onde vai surgir outros documentos históricos, tá? Surge a lei do habeas corpus, que, apesar desse nome, não prevê especificamente o habeas corpus como conhecemos hoje, tá? A petição de direitos, né, o Petition of Rights e o Bill of Rights, já mais para frente, século XVI, XVII, que também já traz outros direitos, surgindo ali com outras liberdades, mas também às vezes colocando determinadas restrições, por exemplo, da questão de liberdade religiosa, que não há, foi fixada uma religião específica como a religião do Reino Unido, tá? E pouco mais para frente, em 1700, nós vamos ter dois grandes momentos históricos, né? A Declaração de Independência do Bom Povo de Virgínia, que decorreu na independência das 13 colônias, que surgiu dos Estados Unidos da América do Norte, e a Revolução Francesa. Por que são dois momentos? São dois países diferentes, tá? Nos Estados Unidos foi uma revolta junto à sua colônia Inglaterra, que eles queriam mais direitos, queriam ser livres, e na França o povo queria ser livre também e queria acabar com o absolutismo monárquico, né, o abusivo do rei da França. Nessas situações, então, pessoal, surgem dois documentos, tá? Declaração de Independência do Bom Povo de Virgínia, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e a Declaração dos Direitos do Cidadão, que é no final da Revolução Francesa. Aqui nós temos um ponto muito importante, que é o marco principal
dos direitos de liberdade, onde se coloca o início, inclusive, do chamado movimento constitucionalista ou constitucionalismo, quando se começa a ter as constituições, as leis fundamentais. E também é aqui que surge, então, as liberdades ou as posturas negativas. Por que negativas? É o não fazer ao Estado, ou seja, a liberdade do indivíduo. Liberdade seja ela de pensamento, de exercício, beleza? Liberdade aí, então, de não ser tolhido pelo Estado, a não ser que tenha cometido algum crime, alguma situação assim, seja condenado pelo Estado após um processo. Surge aí, então, os direitos civis e políticos. Beleza? E também surge o primeiro viés moderno, o princípio da igualdade, do princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Então, nesse momento, pessoal, acaba-se com a casta monárquica, por exemplo, na França, onde o rei tinha privilégios, né? Tinha-se a diferença do rei, do clero. Agora não mais. Agora todos são iguais perante a lei, sem distinção. Então são todos livres e todos iguais, com os mesmos direitos, com as mesmas liberdades. Colocando aqui só aquela diferenciação de que há alguns países que, muito embora coloca-se algumas liberdades, algumas situações são impostas pelo Estado, como eu falei ali, a Inglaterra com a sua religião, né, anglicana, protestante. Podemos, de repente, citar aqui, é um pouco diferente, tá, no Oriente, tanto médio, próximo, médio, como os países ali, China, Japão, mas podemos colocar aí a questão da religião também muçulmana nos países ali do Oriente Médio, beleza? Passado esse período histórico, pessoal, nós temos aí também o início da industrialização, né, da Revolução Industrial, nós temos a briga por direitos, né, trabalhistas, melhores condições de emprego, melhor remuneração, melhores condições de saúde, educação, começo ali do século XX, tá? Então nós vamos ter aí, final do século XIX, começo do século XX, vamos ter aí, então, o surgimento de discussões de direito à saúde, direito previdenciário, né, na Alemanha, tá? Na Inglaterra, os direitos trabalhistas, aí as evoluções trabalhistas que se teve, né, na Rússia, por exemplo. E nós vamos ter aí, então, as primeiras constituições que trazem, além dos direitos de liberdade, dos direitos sociais ou dos direitos da igualdade, tá? Que são aí os direitos à saúde, à educação, direitos econômicos, tá? Então, são os direitos sociais. Os primeiros que nós vimos de liberdade, eles atingem a todos, sim, mas é a minha liberdade, né? É a minha privacidade, é o meu direito civil, o meu direito político de votar, de ser votado. Aqui já é um direito social, já é um direito à saúde, já vai ter um viés de que o Estado ele tem que estar prestando essa situação de uma forma mais adequada, mais contundente. Então aqui surgem as posturas positivas do Estado, ou seja, aquelas situações que o Estado tem que estar realizando, tem que estar exercendo, tá? Cultura, saúde, educação, como eu já mencionei para vocês aí. Inclusive, pessoal, essas situações geram aí as constituições do México, a Constituição alemã ali de Weimar, tá? Na primeira, se eu não me engano, começo do século XX, está em 1912, por ali.
já prevendo a proteção desses direitos de cunho social. Com a evolução humana, né, principalmente aí após as duas grandes guerras, né, o prejuízo que se teve, as novas questões industriais que se surgiu, né, com a criação de um cenário globalizado, transnacionais, surgiu-se a necessidade de também de se proteger esses direitos. Tá? Então, primeiramente, surge a Declaração dos Direitos do Homem, né, da ONU, de 1945, 46, final, logo após o final aí da Segunda Grande Guerra Mundial, beleza? Que vai rememorar todos os direitos até então, beleza? E daí nós vamos também, daqui para frente, ter a proteção dos direitos, passando mais para frente, dos direitos transindividuais, né, dos direitos difusos, coletivos. Por que eu falo isso? Porque nós vamos começar a ter uma discussão sobre o meio ambiente, né, sobre democracia, sobre questões que transcendem ao indivíduo, transcendem simplesmente ao Estado ter que fazer ou não. Né? É algo que pode atingir e atinge toda a coletividade. Tá? Futuramente aí também nós vamos ter proteções de novos direitos, pessoal. Né? Hoje nós temos aí o direito à informação, o direito tecnológico, né? O direito cibernético, o direito virtual, né? Que é a internet, o que se faz, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, beleza? Nós temos também aí a chamada proteção do biodireito, né, que é a questão das pesquisas genéticas, da manipulação genética, o que pode, o que não pode. Então vejamos aí que sempre quando há um avanço tecnológico, quando temos uma necessidade de alguma coisa, de algum direito, ele surge para nossa garantia, tá? Então, assim, nós temos aí que os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles acompanham a evolução histórica do ser humano, beleza? Aqui, então, nós temos, tá? Fazendo aí esse primeiro apanhado histórico geral, nós temos aí a primeira característica especial, específica dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, que é exatamente a historicidade, ou seja, esses direitos realmente são históricos. Né? Como nós vimos, eles surgem no decorrer da história. Então, conforme o homem vai necessitando do direito, ele vai surgindo, ele vai sendo descoberto, ele vai sendo criado pelo próprio homem, tá? Aqui nós vamos poder fazer aquela discussão se já é um direito inato, é um direito natural, do naturalismo, ou se ele tem que ser positivado a partir do momento que ele é escrito, o positivismo, que ele passa a ter sua vigência. Mas não é esse o nosso enfoque, tá, pessoal? Nosso enfoque aqui é simplesmente que sempre quando o homem, o ser humano, a humanidade, precisa de uma nova proteção, precisa de um novo direito, precisa dar uma garantia a um efetivo direito, eles vão surgir nos momentos históricos. Como nós vimos aí, eles sempre surgiram em eventos específicos, né? Tivemos os primeiros direitos lá com revoluções, os direitos sociais também tiveram sua melhoria com revoluções, as preocupações mais contemporâneas transindividuais após grandes situações aí de crises, beleza? Dando continuidade então, pessoal, nós adentramos aí nas características. A primeira característica então, que nós vimos, né, após o apanhado histórico, foi a historicidade, nada mais é do que
a característica doutrinária do evento histórico dos direitos humanos, direitos fundamentais. Tranquilo? Até aqui tudo certo? A próxima característica, então, pessoal, é a questão da universalidade. A universalidade, ela se traduz na situação que os direitos humanos, direitos fundamentais, eles pertencem a todos, beleza? Eles podem ser, eles devem ser utilizados por todos, e eles possuem qualquer aplicação temporal e espacial. Tá? Então, independente do local que você esteja ou do país ou tá, do tempo que você esteja, você tem seus direitos humanos, seus direitos fundamentais garantidos. Aqui só, pessoal, nós temos que tomar um cuidado, tá? Nós temos que fazer um adendo, que nós temos o multiculturalismo, tá? O multiculturalismo, ele acaba sendo enraizado na questão da globalização, dos cenários globalizados. Professor, que vem a ser o multiculturalismo. Hoje, com os blocos econômicos, com a globalização, com todo o mercado internacional, transações externas que nós temos, nós lidamos com todas as populações, com todas as culturas. Então, assim, tá? Nós temos que tomar cuidado com o multiculturalismo, porque muita coisa, né? Muito embora os direitos fundamentais, direitos humanos, eles sejam universais, eles podem ser aplicados a qualquer local, a qualquer tempo, temos que tomar cuidado que cada país, cada região do globo possui a sua cultura. Tá? Um exemplo, né, da questão da liberdade religiosa aí, nem todo país possui a liberdade de culto, de credo. Tá? Então, assim, eu tenho, porém eu tenho que tomar cuidado se eu estiver em um país que tem um credo específico, para não ter problemas com essa situação. Nós vamos ter alguns outros problemas, que alguns países, alguns direitos políticos não podem ser exercidos a não ser por eles, por aquelas pessoas, ou alguns direitos civis, né, ou a questão de vestimenta, tá? Por exemplo, se você for pegar da questão do Oriente Médio, da questão da vestimenta das burcas, de toda aquela situação, é cultural, tá, pessoal? Então, assim, ali, para aquelas mulheres, por exemplo, é muito digno, tá? Elas estão ali, não estão tendo seus direitos violados, pelo menos para ela, apesar de, aqui no Brasil, o pessoal acreditar que haja direitos sendo violados ali, de liberdade, de vestir o que eu bem quiser, o que eu bem entender, tá? Uma parênteses aqui só para a gente ter este cuidado, tá? Lembrando que os direitos fundamentais, eles são aplicados, tá? Eles são chamados de direitos fundamentais dentro do território, porque eles estão elencados numa Constituição, e os direitos humanos estão em tratados, declarações e convenções internacionais, então eles são aplicados, obviamente, também, podem ser exigidos nos países que fazem parte, que ratificaram, que assinaram os tratados internacionais. Ok? Uma outra característica dos direitos humanos, pessoal, é a imprescritibilidade. Tá? O pessoal aí do 10º já viu, o pessoal que está no primeiro vai ver, que para todas as coisas nós temos a prescrição, que é a perda do direito de ação, de questionar determinada situação. Eu tenho tal direito? Tenho. Mas se eu não correr atrás desse direito, em algum momento eu perco o meu direito de exercer esse direito, de exigir esse direito. Beleza? Os direitos humanos, os direitos fundamentais, pessoal, eles são imprescritíveis.
Então, hoje minha saúde está boa, amanhã ela piora. Você não exerceu, perdeu. Não, tá? É nessa questão que se diz que são imprescritíveis. Eles não prescrevem, eu não perco o direito de exercê-los só pelo fato de eu ainda não os ter exercido. Por exemplo, se alguém me deve, se eu não cobrar essa pessoa dentro de um determinado período de tempo, eu não posso mais cobrá-la, tá? Essa seria a prescrição, então, a perda do direito de cobrar o meu devedor. No caso aqui, tá? Eu não perco o direito de cobrar o Estado ou qualquer pessoa, né? Porque como um direito universal ele pode ser oposto contra qualquer indivíduo, beleza? Tendo aquelas ressalvas faladas anteriormente. Então, eles são imprescritíveis, eles não prescrevem, podem ser exercidos a qualquer momento. O simples fato de não exercer não quer dizer que eu estou perdendo esse direito. Aí, tá? Nós vimos, então, pessoal, 3 características. Tá? A historicidade, a universalidade e a imprescritibilidade. Tá? A relação histórica, a relação universal e a relação que eles não prescrevem. Tranquilo? Até aqui? Então, pessoal, os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles possuem uma outra característica, que é a característica da inalienabilidade. Os nomes dessas características parecem trava-língua, né, pessoal? Mas vamos lá. Inalienabilidade. Que, né, os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser cedidos, eles não podem ser alienados. Por quê? Porque, em tese, eles não possuem uma carga econômica, eles não possuem um viés econômico, financeiro, tá? Porém, tá? Eu posso deixar de exercê-los ou abrir mão, tá, de exercê-los, mas, de qualquer forma, eu não estou vendendo, não os estou cedendo. Tá? Aqui, em especial, a gente pode estar falando, né, de certas proibições, por exemplo, da privacidade. Eu não posso, não tenho como vender a minha privacidade. Tá? Eu posso abrir mão dela em determinadas situações, por exemplo, quando o agente público está fazendo algum pronunciamento, exercendo aquela função, tá? Quando ela está no exercer da função, ela acaba se tornando o que muitos chamam de pessoa pública ou figura pública. Ela acaba deixando um pouco de lado a sua privacidade naquele momento, tá? Mas ela não vendeu, ela não cedeu, tá? Ela simplesmente deixa de exercer por vontade. Tá? Ninguém pode coibir também alguém a deixar de exercer, deixar de exigir um direito fundamental, um direito humano, porque senão nós estaríamos tendo a violação desses direitos, seja de forma obrigada ou seja de forma voluntária, a tentativa de venda. Eu não consigo vender, tá? Vender a minha saúde, beleza? Não consigo vender a minha educação, não consigo vender a minha liberdade. Até porque aqueles que acabam perdendo a liberdade, neste caso, por exemplo, é após sentença penal condenatória transitada em julgado, seja ela na possibilidade ou não de quando transita em julgado em questões fáticas, podendo ter discussões jurídicas, tá?
daí são as chamadas decisões lá de prisão em segundo grau, que em recurso especial, recurso extraordinário, não se pode discutir direito, não se pode discutir fatos. Tranquilo até aqui? Outra característica, pessoal, tá, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, é a indivisibilidade. Professor, essa é fácil, né, pessoal? Eles são indivisíveis, tá? Então, eu não consigo dividi-los. Não é porque a gente faz uma estrutura dogmática, né, uma estrutura, toda uma escala doutrinária, que os direitos são divididos. Não, eles são divididos aí, né, em certas partes, certas facetas, para facilitar a nossa compreensão, mas assim como todos os direitos, tá, pessoal, eles são divisíveis, tá? Não consigo dividir da mesma forma aí, não consigo dividir a minha liberdade, o meu direito de exigir saúde. E desses eu não consigo dividir também o direito ao meio ambiente. Por quê? Porque eles estão todos interligados, tá? Todos dependem um do outro. Se não tenho, por exemplo, um meio ambiente equilibrado, eu não vou conseguir ter uma saúde de qualidade, tendo que exigir assim do Estado, não conseguindo ter a minha liberdade de exercer uma atividade profissional, por exemplo, tendo ainda prejudicado talvez meu direito ao trabalho. Veja aí, alguns exemplos de direitos humanos, direitos fundamentais que podem ser afetados com uma única situação. Por isso que nós falamos aqui, então, pessoal, que eles são indivisíveis. Tranquilo? Beleza até aqui? E a outra característica que nós temos, pessoal, aí são, né, a vinculatividade. Ou seja, os direitos fundamentais, os direitos humanos, pessoal, eles vinculam, tá? No direito positivo, que nós temos hoje toda a estrutura da lei fundamental, da Constituição, das normas legais, que são infrafuncionais, as normas infralegais, nós temos todo esse arcabouço positivado. Então, nessa situação, é interessante estar tudo escrito, estar tudo previsto nas constituições para que esteja cada vez mais tendo a sua eficácia de norma, tá? Então, essa questão da vinculação é que não é simplesmente um pedaço de papel escrito, não é uma norma programática, por exemplo, todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação. Beleza, é uma norma programática. Quando eu puder, eu me programo e eu cumpro ela. Eu, Estado. Não, elas são normas de eficácia plena, pessoal. A partir do momento que elas estão escritas, que eles estão positivados, que eles estão ali previstos, estão ali escritos, todos devem sua obediência, todos devem zelar para que sejam cumpridos. Tá? A partir do momento que eu escrevo as liberdades, elas devem ser zeladas, salvo suas restrições, salvo as formas de ser tolhido, como a locomoção. Mas nesse caso aí, tem que ter todo um processo, toda uma situação específica. Beleza? E essa vinculação, tá? Ela vincula o poder público, para essa questão das liberdades, as questões negativas e positivas que nós já vimos, mas também vinculam os particulares, que eles devem obediência à minha liberdade, à minha privacidade, à minha intimidade, que esses meus direitos, pessoal, eles não podem, eles não devem ser violados, beleza? Por isso que eles vinculam porque todos devem obediência e observância a esse grupo de direitos.
Por quê? Porque é um grupo de direito muito sensível, ele é vinculado à dignidade humana, vinculado ao ser. É por isso direitos humanos, direitos fundamentais. Beleza? Tranquilo? Aí, pessoal, nós vamos ter, tá, essas 6 características. Tá? Relembrando, seus nomes: historicidade, universalidade, imprescritibilidade, inalienabilidade, indivisibilidade e vinculabilidade, tá? Então, nós vimos aí a diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, a evolução histórica, suas características, tá? E agora nós temos aí uma situação doutrinária dogmática feita, que são as dimensões, tá? Então, as dimensões, pessoal, nada mais são do que pegar o período histórico que nós já vimos e analisar ele dentro da dogmática positivista aí. De quais grupos de direitos foram positivados, surgiram em determinado período, tá? Nós vamos ter consagrado na doutrina 3 principais dimensões, tá? E eu vou estar trabalhando com vocês também as outras 3 dimensões, tá? Ao todo aí, utilizando até a doutrina do professor Fachin, professor Zomar Fachin, são 6 dimensões. As clássicas consagradas principais são 3 e nós temos mais 3. Beleza? Vamos lá. A primeira dimensão, pessoal, ela surge, tá? Com os direitos liberais, ou com os direitos de liberdade, com as posturas negativas. Então, na Revolução Francesa, na Revolução Norte-Americana, quando surge todo aquele ideal de liberdade, todo aquele ideal de todos são iguais perante a lei, ali surgem os direitos fundamentais de primeira dimensão. Tá? Eu vou utilizar a expressão dimensões, tá? Ou dimensão. Há doutrinas, tá? Há autores que usam a palavra geração. Porém, tá? Geração traz uma conotação de que um sucede o outro. E como nós vimos, não há sucessão, e sim uma complementação, né, da questão da indivisibilidade. Então, nós vamos estar utilizando dimensões para não gerar conflito, não gerar problemas aí, tá? Beleza? Mas, se os senhores utilizarem algum livro, alguma doutrina que falar em geração, saibam que também está certo. Beleza? Essa primeira dimensão, então, ela nos traz, pessoal, os direitos civis e políticos, tá? As liberdades, direito de ir e vir, liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, liberdade de credo, liberdade de exercício da profissão, mais voltado para a nossa disciplina economia, liberdade econômica, no caso, a livre iniciativa privada. Beleza? E surge aí também os direitos políticos, né, que até então o Estado ele era governado pelo monarca, ele era absoluto. Tá? Aqui nós começamos a ter então a questão do voto. Tá? Existiam-se várias restrições que foram sendo derrubadas ao longo dos anos na questão de voto, né, do sufrágio, de quem efetivamente pode votar e quem efetivamente pode ser votado. Nós tivemos uma construção, por exemplo, no Brasil, para chegarmos no que nós temos de concreto hoje. Tranquilo? Aí então nós vamos ter as liberdades, as posturas negativas. Lembrando, negativas porque é para o poder público não fazer.
Em seguida, nós vamos ter aí, pessoal, a segunda dimensão, tá? Que são os direitos sociais, os direitos de cunho voltados a uma parcela mais coletiva, tá? Direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à cultura, tá? Aqui só para nós traçarmos um paralelo, tá? Os direitos de primeira dimensão na Constituição do Brasil, eles estariam mais ou menos ali no artigo 5º, tá? Os de segunda dimensão, artigo 6º, 7º, tá? Os de primeira também vão estar um pouquinho mais para frente ali no artigo 10, 11, quando fala dos direitos políticos. Beleza, pessoal? Só para a gente ter aí um respaldo, tá? Que daí nós vamos ter outros pontos também da Constituição, tá? Os direitos humanos não se restringem no texto constitucional a esses primeiros artigos. Nós vamos ter direitos fundamentais perdidos em vários pontos da Constituição. Se nós formos pegar na ordem social, a partir do 194, 195, vai falar da Previdência, do direito à saúde, do direito à educação, direito à assistência social. São todos direitos de segunda dimensão. Beleza? Tranquilo? Em seguida, pessoal, nós vamos ter então os direitos de terceira dimensão, que aí vão ser os direitos mais transindividualizados, tá? Que eles surgem para a proteção do, principalmente, aí tá um maior exemplo de direito dessa terceira dimensão, é o direito ao meio ambiente, tá? Alguns falam também da proteção do consumidor, tá? Então, aí a questão da direitos coletivos, difusos, que atingem a toda a coletividade da mesma forma, sem você conseguir distinguir. Tá? Os outros direitos, primeira dimensão, segunda dimensão, você poderia colocar mais de forma mais individualizada, seja uma pessoa só ou em um grupo pequeno. Os direitos difusos, terceira dimensão, isso vai ser visto ou já foi visto de uma forma mais aprofundada, tá? Eles atingem a todos de forma indivisível, beleza? Aqui então, pessoal, nós temos as três dimensões clássicas, tá? Parte da doutrina, inclusive, diz que são apenas estas as dimensões, tá? A quarta, quinta e a sexta que nós vamos ver, a doutrina entende que elas não existem, entende que elas fazem parte das três que nós já vimos. Aí, pessoal, nós vamos ter, tá, parte da doutrina que fala aí da quarta dimensão, que fala em duas situações, tá? O primeiro deles fala no direito à democracia, mas uma democracia direta, tá? Sendo ela concretizada pelo pluralismo e pela informação, só que a informação aqui livre do domínio das mídias, da imprensa, tá? Democracia onde a própria população pode, deve e tem o direito de exercer isso de forma direta, de estar cobrando, tá? Mas sem manipulação de massas ou sem manipulação realizada de manobras por interesses de alguns, tá? Seria a democracia na sua forma mais pura, mais essencial, tá? Na questão de essência mesmo da democracia, tá? Tendo observado aí a informação e o pluralismo. Tranquilo? Outra parte da doutrina menciona que aí o direito de quarta dimensão seria o chamado biodireito. Tá? Biodireito, direito relacionado ao patrimônio genético.
tá? Questões de pesquisa com células-tronco, PP medicamento, entre outras questões aí que envolvem biodireito, bioética, tá? Nós teríamos aí, então, como um direito fundamental, um direito humano de quarta dimensão, tá? Aos críticos dessa quarta dimensão, podem colocar a democracia na sua viés de direito político, na primeira dimensão, como um direito transindividual na terceira. O biodireito, como um direito civil, direito social, questão de saúde, por exemplo, tá? que derrubam essa questão de quarta dimensão. A quinta dimensão, teoria do professor Paulo Bonavides, tá? Ele traz como quinta dimensão o direito à paz. Tá? Direito à paz aqui, contrário de guerra. Tá? Então, de julgar os que cometem atos atrozes, né? De julgar aqueles que cometem genocídios, por exemplo. Tá? Entende o professor Paulo Bonavides da questão da paz como uma dimensão à parte, porque merece um cuidado, uma atenção maior do que está num grupo com algum outro direito. Tá? Na compreensão clássica aí de 3 dimensões, direito à paz se encontra na terceira dimensão, dimensão dos direitos transindividuais. Tranquilo? E a sexta dimensão, teoria do professor Gilmar Fachin, da Deise Marcelino, tá? Direito à água, mas não a qualquer água, tá? Mas sim direito à água potável, pessoal. Tá? Hoje se fala muito de escassez aí de água potável, então novamente nós teríamos que dar uma atenção maior, uma atenção mais complexa para esse direito, tá? Direito a ter uma água potável como uma dimensão nova, como uma sexta dimensão, tá? Que uma água faz parte dos recursos naturais, pode-se, evidentemente, ser colocada dentro da terceira dimensão, dimensão dos direitos transindividuais. Beleza? Falando da economia aqui, como nós vimos, tá, pessoal? Livre iniciativa, primeira dimensão, beleza? Tem algumas restrições que o Estado pode pôr, mas de regra nós temos aí livre iniciativa. Nós vamos ter aí a questão do direito ao trabalho, quando nós falamos da força-trabalho como um recurso natural, nós vamos ter esse direito fundamental da segunda dimensão, muito importante, diga-se de passagem, tá? Que deve ser protegido aí para que se possa ter melhores condições de renda, de jornada de trabalho, enfim. Recursos naturais, né? Terceira dimensão, que daí nós falamos também do fator de produção, que um dos 3 fatores é o que vem da terra, é o que vem do meio ambiente. Então, necessária aí a proteção do meio ambiente equilibrado, dos recursos naturais, para que a gente possa cada vez mais ter uma economia dentro dos direitos humanos, tá, pessoal? E daí, o poder público, ele pode e deve, tá, utilizar as políticas macroeconômicas que nós vimos para concretizar esses direitos, tá? Então, o fisco, ele usa o dinheiro dele para saúde, educação, não porque é bacana, mas sim, por quê? Porque ele tem que cumprir com esses direitos, beleza? Impactos ambientais provocados, por exemplo, em Brumadinho, Mariana, violam direitos fundamentais de terceira dimensão, meio ambiente, e talvez de segunda, né, o trabalho,
Todas as pessoas que estavam envolvidas ali morreram, talvez. Beleza? Que devem ser protegidos, devem ser indenizados quando violados. Tá? Aí, quando violados, nós podemos falar em duas hipóteses, que é a autotutela, mas, normalmente, você vai ter o caráter repressivo aí do Poder Judiciário, de uma indenização. Beleza? Aí, só quando nós falamos da concretização, pessoal, nós temos que também aí ter em mente, tá? Como nós vimos, o poder público ele tem um orçamento finito, ele tem vários lugares que ele tem que gastar o seu dinheiro, pessoal, educação, saúde, segurança, enfim. Então, nós temos que analisar também a cláusula da reserva do possível. Tá? O poder público, ele não pode usar como desculpa o orçamento dele, ele pode demonstrar de forma contábil, mas ele pode demonstrar o quê? Que ele não consegue atender, por exemplo, matricular todas as crianças de uma vez, ele não tem dinheiro, não tem pessoal, não tem espaço para tudo isso. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é isso que eu queria estar trabalhando com vocês em relação a direitos humanos, direitos fundamentais. Espero aí que todos possam ter aprendido alguma coisa. Beleza? Até mais.